Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor aqui pela sua rádio difusora 850 AM e também pela Mundi TV, canal 10 da VerTV. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Hoje nós vamos ter aqui um programa muito bom, como todos os outros, né? Hoje nós vamos ter aqui a participação de uma atividade bem diferente. Alessandro Almeida, tudo bem? Tudo bem, Givago. Mandar um abraço para você que nos acompanha pela rádio difusora 850 AM e você que está nos vendo pela Mundi TV, TV onde você se vê. Cada dia um bate-papo diferente, descontraído, e hoje não vai ser diferente. É verdade. Alessandro, hoje a atividade que nós vamos bater um papo vai ser com Hugo Soares. A atividade dele chama-se Criações. Criações? Criações. Olha, você sabe que hoje existe... você já ouviu falar de uma empresa de monitoramento de informação? Não. Empresa de monitoramento de informação. Ele é especializado nisso. E nós vamos estar falando com ele daqui a pouquinho. Então você continue conosco, tá bom? Que logo depois dos comerciais, depois da leitura do blog, enfim, vai ter um papo muito bom, tá? Alessandro Almeida, hoje nós estamos de preto, né? Olha aí, coincidência. Combinamos não, né? Combinamos. Então a culpa é do Bruno do Terno.com. É verdade. É uma culpa positiva, né? Positiva. Bruno.com. É ali, na verdade, terno.com, eu falo bruno.com porque ele tem um site. Ele tem um site também, que é o Bruno Rangel. O terno.com fica ali na rua 13 de maio, número 116, próximo à Secretaria de Fazenda. Você quer alugar o seu terno, você que está para casar, quer até alugar um veículo executivo, é só procurar o Bruno Rangel ali no terno.com. Alessandro, hoje a leitura do blog, sabe qual é o tema de hoje? Dicas de disciplina. A pessoa tem que ser disciplinado, né? Tem que ser, porque olha, se não for disciplinado, ela acaba fazendo uma coisa hoje e faz outra coisa amanhã, e outra depois da manhã. Atende de uma maneira hoje, em um padrão, depois ele atende de um outro padrão, completamente diferente. Por isso, inclusive, que existe as ISO, né? Para que tenha-se um padrão exato, para que as pessoas, o cliente não tenha... surpresa na hora de ser atendido, dos processos, enfim. Tudo tem que ser muito bem organizado, planejado, disciplinado. Então, hoje o blog se propõe a dar umas dicas de disciplina. Isso é muito bom. E você pode acompanhar aí. Anote o site, que daqui a pouco vai ser site. Ainda é blog, mas vai ser site. É verdade, Alessandro. É www.givagofaria.com.br, para você não se esquecer, Givago com J, porque com G é genérico. Muito bem. Olha, dicas de disciplina. Vou ler, hein? Vamos lá. Posso ler? Pode. Então tá bom. A maior ameaça do empreendedor é a ausência da figura do patrão. Sabia disso? Aí. A figura do patrão parece ser uma coisa muito legal. Tem muita gente que fala assim, olha, estou dando adeus ao patrão. E isso pode ser uma ameaça muito grande para o empreendedor. Você já notou que quando somos empregados, ou seja, quando precisamos obedecer a alguém, trabalhamos com mais disciplina? O empregado, por exemplo, não pode ser atrasar, descumprir tarefas ou faltar ao trabalho. Além disso, muitos empregados que se tornam empreendedores, abandonam o hábito da disciplina. Enquanto ele era empregado, ele mantinha uma disciplina de horário, né, de tudo. Depois que ele deixa de ser patrão, ele não quer ter hora para nada, não quer ter hora para abrir o negócio dele. Tá nem aí, né? Não tá nem aí. E aí, meu amigo, o negócio desanda, né, Alessandro? Com certeza. Apesar disso, muitos empregados que se tornam empreendedores abandonam o hábito da disciplina e, consequentemente, não alcançam o sucesso em seu negócio. Anote o seguinte: o segredo para se manter em alta é agir com a humildade de quem está em baixa. Não fazendo isso, a pessoa, não, e aí, como é que você está? Não está nada bem. Não é isso. É você se comportar
com humildade, né? Porque tem gente que cresce um pouquinho, já fica como, Alessandro? O salto dessa altura aqui. E fino ainda. Fininho, igual uma caneta. Igual a caneta. Igual a caneta. Essa é boa, igual a caneta é boa. E aí quando vai escrever, acha que tá com tinta, né? É aí que tá o problema. Tem tinta? Nenhuma. Nenhuma. Olha só. Os melhores empreendedores são aqueles que agem como empregados. Até porque o empreendedor não tem patrão, mas possui obrigações. Portanto, agarre-se à disciplina, não permita que a sua conta bancária mude o seu compromisso com a excelência. Para terminar, eu organizei 5 dicas para empreendedores sem patrões, Alessandro. Isso é boa. 5 dicas. A primeira delas, Alessandro, mantenha seus horários. Não é uma boa dica? Com certeza. Manter os horários? E cumprir. Se disse que vai abrir às 8, tem que abrir que horas? 10 para as 8. 10 para as 8. Não deixe de acordar cedo e manter o hábito de trabalhar ao menos 8 horas por dia. Organize-se. O fator de não ter um escritório não pode servir de desculpa para uma possível bagunça. Um ambiente limpo e organizado tornará o seu dia mais produtivo. Tem gente que trabalha em casa, né? E aí ela acaba não tendo organização nenhuma, Alessandro. Nenhuma. Ela tem que saber o seguinte, que no horário, se ela trabalha em casa, ela tem que acordar cedo, ela tem que se arrumar. Ela não pode ficar de pijama não para ir para trabalhar não. Sandália de dedo. Sandália de dedo, cabelo todo despenteado. Não, ela tem que se barbear, tem que fazer tudo como se fosse para ir ao trabalho. Tem pessoas que saem de casa tomando café e completam o café no trabalho. Organize-se. O fato de não ter um escritório não pode servir de desculpa para uma possível bagunça. Um ambiente limpo e organizado tornará seu dia mais produtivo. Não é pelo fato de você trabalhar em casa que você vai deixar as coisas desarrumadas. Não. Você tem que acordar cedo, no horário que você se propõe a acordar. Se for homem, fazer a barba, enfim, tomar um banho, arrumar ali, se preparar exatamente para o trabalho. Abre o seu notebook, mas arrumado, né? Você não pode ficar de pijama, de cabelo em pé, enfim, você tem que fazer como se você fosse de fato sair para a rua. Né? Isso é muito importante, mas saudável para a sua atividade, saudável para o seu negócio. Você vai encarar ele com muito mais responsabilidade. Estipule metas. Não perca seu alvo de vista. Cobre-se resultados. Tem gente, Alessandro, que vai andando, mas ele não se cobra. Ele quer que os outros, porque antes tinha um patrão que cobrava os resultados. Mas agora ele é patrão, ele acaba não se cobrando os resultados. Ele não sabe qual o resultado que ele tem que dar. Não tem ninguém para cobrar ele. Não tem ninguém para cobrar ele. Né? Ser o dono do próprio nariz não pode torná-lo um profissional preguiçoso. Isso não pode acontecer. Compre uma agenda. Alessandro, isso é importantíssimo. Comprar uma agenda, Alessandro. Com certeza. Olha, caneta e papel, anotar, ou então você ter um tablet ali, escrever, anotar. Isso é muito importante. O empreendedor vive de ideias e por isso não pode perdê-las. Uma hora vem uma ideia, outra hora vem outra, e você tem que concatenar todas essas ideias que vai surgir de fato um bom negócio ali, ou então a mudança de um negócio. Quando a inspiração surgir, anote ela. Uma dificuldade de hoje pode ser solucionada com uma ideia de ontem. Sabia, Alessandro? De repente, hoje ele tem uma ideia e ele anotou ali. Essa ideia pode ser até que não seja efetivada hoje, mas lá na frente ele teve uma outra ideia que pode servir, aquela que ele teve, para auxiliar e completar a ideia dele e ser de fato um bom negócio. Isso é um complemento de uma com a outra. Não é? Planeje-se, nunca perca o hábito de sonhar e idealizar um futuro melhor. Pense na ampliação do seu negócio, de suas atividades, de seu conhecimento, enxergue a distância e isso te ajudará a lidar com cara a cara com os problemas. Isso aí está lá no meu blog, esse texto está lá no meu blog e você pode acessar. Qual o endereço, Alessandro? É o blog do Givago Faria, tudojunto.com.br. Para que você não se esqueça, Givago é com J, porque com G é genérico. E, Alessandro, tem muita gente que está nos ouvindo, inclusive eu até quero agradecer que algumas pessoas têm ligado para você, né, para aquele telefone, inclusive já estão se tornando parceiras nossas. Em breve nós vamos ter aqui, já até fez a filmagem, já até
né, filmou lá a atividade dele, vai estar conosco aqui. Quero agradecer aí, porque se não são os nossos parceiros, a gente não tem como manter esse programa no ar. E esse programa foi feito exatamente para que nós pudéssemos falar de um tema tão importante, que é o empreendedorismo, né, Alessandro? Na verdade, a cidade hoje respira empreendedorismo. A cidade, a região, porque você veja, o Porto está lá em São João da Barra, mas o reflexo todo vai ser aqui em Campos. Está vendo aí o Farol Barra? Não é? O complexo da Barra do Furado. Isso. Então, esse reflexo todo vem aqui para a nossa cidade. Então, nós temos que estar muito bem preparados. E aqui a gente traz dicas de economia, trazemos economistas, enfim. Trazemos aqui uma gama de profissionais onde nós falamos exatamente o que está acontecendo dentro desse cenário tão produtivo e tão de grande mudança aqui, né, Alessandro? É verdade. Então, anota um telefone aí. 9952-1640. 9952-1640. Você liga que nós retornaremos para você. Quero mandar um abraço aqui para Maninho, lá do Jornal da Baixada. Maninho é a figuraça. Outro dia ele falou, Osvaldo, eu sempre acompanho você nunca me manda um abraço. Então um abraço, Maninho. Obrigado aí pela audiência, tá bom? E a todos vocês que estão sempre ligados com a gente, né? Comandante Gomes. Comandante Gomes, é verdade. Está sempre ligado com a gente aí. Alessandro, vamos para os comerciais? Vamos. E voltamos. Voltamos. A hora e a vez do empreendedor. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate em 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 mulher. Está procurando um produto com preço e qualidade? Não perca o seu tempo. A Imple Máquinas tem tudo o que você precisa para você que está construindo ou quer montar o seu próprio negócio. Ferramentas em geral, motores a gasolina, roçadeiras, máquina de solda, compressores, lavadora de alta pressão e betoneiras em promoção. As melhores marcas, o melhor preço e o pagamento facilitado você só encontra na Imple Máquinas. Avenida 15 de Novembro, 95, próxima Ponte Rosinha.
Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Empreendedor. Muito bem, voltamos aqui agora com o segundo bloco no programa A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua Rádio Difusora 850 AM. Um grande abraço para todos vocês que estão sintonizados na Rádio Difusora e também na Mundi TV, canal 10 da VerTV. Obrigado aí pelo carinho, obrigado de todos vocês que estão nos acompanhando, e vocês têm acompanhado também a Mundi TV. Porque a Mundi TV veio para ficar, pessoal. A programação está completa, uma programação de altíssima qualidade, respeitando o público, que isso é muito importante. Hoje, infelizmente, as televisões de canal aberto, elas têm desrespeitado e muito o público. Isso é muito ruim, porque as pessoas acabam não tendo muito opção. E aí a opção chegou, né? A opção é a Mundi TV, canal 10 da VerTV. Uma programação muito bem feita, muito selecionada, muito preparada. Continue sempre conosco, tá bom? E aqui o programa A Hora e a Vez do Empreendedor, você já sabe, né? A gente sempre traz aqui pessoas importantes com ideias diferentes, ideias de negócio, sugestões de negócios, né? Enfim, nós vamos e trazemos também como é que um panorama econômico, não só do município de Campos, mas também da nossa região, uma vez que a nossa região está em plena ebulição. Muita coisa está mudando, muita coisa está acontecendo aqui na nossa região, e é importante você ficar ligado, sintonizado. E o único canal da região onde você consegue ficar sintonizado, você consegue saber tudo o que está acontecendo, é aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. E você pode também, se você quiser saber alguma coisa, você manda um comentário no meu blog www.givagofaria.com.br, Givago com J, como diz meu amigo Alessandro Almeida, porque com G é genérico, Givago com J, e você faz um comentário. Você pode até fazer uma sugestão de pauta, pedindo lá, Givago, procura saber como é que está indo, por exemplo, tal setor da economia, tal coisa, enfim. Eu vou estar trazendo aqui especialistas na área para que a gente possa estar batendo um papo. E por falar em bater papo, hoje eu estou trazendo aqui um dos sócios, porque são dois, Hugo Soares, né, o sócio dele é Leandro Pitotti, da empresa Criasons. A empresa ela é denominada como empresa de monitoramento de informação. Você sabe que hoje está na moda o tal da informação.
né? E o monitoramento da informação. Você já viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Monitorando todas as informações que estão aqui. E aqui nós também temos as informações monitoradas, só que não são informações particulares, são informações que são públicas. Essa que é a grande diferença. Aquilo que está no rádio, nos meios de comunicação, mas isso também é um negócio. Mas vamos estar falando com ele, vamos entender um pouco mais como que funciona isso, que atividade se baseia, né? Hugo, obrigado aí, seja muito bem-vindo ao programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite, né? Nada. Hugo, me diz uma coisa, Criasons, vamos começar pelo texto, o nome da empresa, Criasons. Por que o nome Criasons? Então, o nome Criasons, na verdade, é porque a empresa, antes de chegar no Clipping, nós trabalhamos, vamos dizer assim, a gente queria, na verdade, atender uma demanda relacionada à rádio. A sua formação é qual? Eu sou jornalista. Jornalista. E o meu sócio publicitário. Nós dois trabalhamos em rádio, antes de começar a atividade na empresa. Radialista? Radialista. Tem voz de radialista mesmo. Eu não era locutor, não. Péssimo locutor. Mas tem voz de radialista. Péssimo locutor. Mas eu trabalhei com parte de produção, a programação musical, edição. Eu ficava mexendo um pouco cada coisa em rádio e acabei aprendendo e vivendo nesse meio. E com a formação de jornalista, a gente começou a perceber uma demanda de que estava se faltando um elo entre as empresas e o público-alvo delas, relacionado à comunicação mesmo. Certo. Mercado consumidor mesmo. Exatamente isso. Porque o que acontecia? Tipo, a informação às vezes era passada. Como tem muita informação hoje em dia, a gente estava percebendo ou falta de direção, caminho correto para essa informação, ou então essa questão de afinar mesmo, de dizer, da forma de dizer para o público, sabe? Essa coisa. Então a empresa surgiu dessa coisa. Criasons foi muito mais relacionada a essa questão de rádio e tal, como nós dois viemos de rádio. Eu não tenho exatamente um nome ligado a isso, a gente tem até uma dificuldade até de fazer. A gente montou agora, por exemplo, uma página no Facebook, Criasons, a página da nossa empresa, só que o que acontece? A gente coloca clipping ou não coloca clipping? Porque esse serviço de clipping acabou se tornando o nosso maior produto. Então, nós vamos detalhar daqui a pouquinho o que é clipping, até mesmo para que as pessoas que estão tanto nos vendo, alguns sabem, outros não sabem, para que a gente possa estar uniformizando essa informação, né? Uma vez que você é um cara da informação. Né? Agora, fala um pouquinho, tá aqui, eu estava invertido aqui, fala um pouquinho, Hugo, como que funciona, como é que é essa empresa, monitora, como é que é isso? Descreve ela pra gente aí. Então, o mercado de clipping é um mercado de monitoramento de informação, já é um mercado não muito desenvolvido aqui em Campos, na região. Monitora as rádios, então, como é que TV, funciona? Como é que funciona? A gente faz um monitoramento 24 horas por dia. Mas através de quê? Então, através do sistema que a gente implantou, um sistema que algumas empresas de fora da região já trabalham dessa maneira, só que a gente foi colocando do nosso jeito também. A gente desenvolveu algumas coisas para poder facilitar o nosso... Né? A gente foi fazendo adaptações, exatamente. Mas como que acontece? Uma rádio, por exemplo, ela tem a programação dela 24 horas por dia, geralmente as rádios aqui, as rádios oficiais, a gente não trabalha com rádio pirata, por exemplo. Então, nas rádios oficiais ela tem uma informação que é pública, então, a informação pública, as empresas, ou pessoa física, uma pessoa que deu uma entrevista, eu, por exemplo, que vim aqui agora, que eu quisesse, por exemplo, se estivesse monitorando o programa nesse momento, se eu tivesse interesse, olha, aquela minha entrevista, para poder montar um portfólio, alguma coisa parecida, porque geralmente tem uma burocracia grande para poder ter, através de censura das TVs e tal. Restringe um pouco. Restringe. É muito mais complicado. Então a gente entra aí. O monitoramento é feito dessa maneira. Você pegou esse mercado onde existe de fato essa burocracia por parte das empresas de comunicação de fornecer alguns dados. Exatamente. Informações que são públicas. São públicas, mas aí por A ou mais B tem uma política interna da empresa. Isso, exatamente, não é passada à frente. Então o que acontece? Vendo vamos dizer assim, esse espaço para a gente trabalhar, e até foi uma questão de demanda mesmo que surgiu, porque o Porto do Açu, quando se instalou aqui,
eles precisavam saber, por exemplo, o que estava sendo dito. Eles queriam saber o que estava sendo, como estava sendo, a imprensa estava passando para a população o que era o empreendimento. Entendi. E foi aí que nós, vamos dizer assim, nós atendemos essa demanda deles. Mas a sua empresa, a empresa de vocês, já existia ou foi criado em função disso? Como é que foi esse momento da criação? Então, a nossa Vocês empresa... chegaram até lá e se colocaram à disposição? Como é que foi isso aí? Não, a nossa empresa já existia. Desculpa, Hugo, eu estou te fazendo essa pergunta porque o programa ele tem essa vertente da gente poder dizer exatamente como é que se criam os negócios, como é que surgem as oportunidades de negócios, para que as pessoas entendam que empreender aparentemente pode ser muito difícil, mas se você acaba vendo experiências de outras pessoas, experiências que deram certo, experiências que não deram tão certo assim, e as pessoas vão vendo e vão começando a montar na cabeça de cada um uma visão deles mesmo com relação ao que é um negócio, ao que é uma atividade comercial, como que surge uma oportunidade. Tem gente que acha que a oportunidade vai esbarrar com ela igual... Não é bem assim. Né, ela vai tropeçar numa pedra, é oportunidade. Não é Tem que ser construída. Por isso que eu queria que você, no momento de escrever, tentasse nos passar exatamente como é que foi essa construção de negócio também. Então, a nossa empresa já existia para atender uma demanda relacionada como eu falei antes, essa questão de afinar o público-alvo e a empresa, certo. o emissor, né, da informação. O que acontece? O Sindipetro, os sindicatos petroleiros do Norte Fluminense, eles precisavam fazer um contato com as pessoas, com os petroleiros, e a gente foi chamado através, aí sim, dentro da faculdade, a gente já começa a criar os contatos entre amigos e tal. Fulano começa a trabalhar ali. É o tal do network. Exatamente, né? O network. Foi que exatamente. É o contato ali com outras pessoas. É uma coisa muito importante. Acho que todo mundo que está fazendo uma faculdade hoje em dia, ou um curso, tem que ter um network. Sem network você não consegue fazer nada. Pelo menos para iniciar uma empresa assim, é muito complicado. Ó, pessoal, network é a importância do relacionamento. Tem quem não se relaciona acaba não tendo oportunidade. Você sabe que as mulheres, ela tem um network diferente dos homens, né? Eu estava outro dia estudando que as mulheres não têm um network diferente. As mulheres, elas se relacionam muito com outras mulheres com relação a supermercado, as coisas que elas convivem, né? Então, as demandas de mercado, elas vão encontrar exatamente naquilo que elas convivem. E o network dela é na igreja, de muitas mulheres. Network dela pode ser no salão de beleza. Network dela pode ser no supermercado, na fila do supermercado. Né? Network dela pode ser na hora de pegar a criança dela no colégio, essa dificuldade, conversando com as mães. Vem cá, o que você acha melhor? O que você quer? Você não leva seu filho, não deixe seu filho na Kombi ou na Topic, sei lá o que seja. Mas por quê? Qual o tipo de serviço que seria bom que você iria confiar ao seu filho? Quer dizer, então as mulheres, elas têm um network diferente do homem, né? Não que ela não tenha, tem muito, às vezes tem até mais do que a gente. Então eu fiz essa interrupção sua, ou que você me perdoe, porque só para as pessoas ficarem atentas a importância do relacionamento. E tudo começou dentro da faculdade, né? Exatamente, dentro da faculdade. E dentro também até, porque a gente trabalhava em rádio, os amigos também, que eu como estagiário, também o meu sócio como estagiário, a gente começou, conversa com um, conversa com o outro, e a gente acabou fazendo um network, uma rede de amizade, vamos dizer assim, para falar o português. Isso aí. Essa rede de amizade. O que acontece é que, a partir disso, no primeiro momento em que pensaram assim, preciso fazer uma rádio, para poder atender lá o Sindipetro, como eu havia dito antes. Nós fomos chamados para isso. Era um projeto experimental e tal, isso foi crescendo. A pessoa que trabalhava com a gente no Sindipetro, ela foi para o Porto do Açu. E isso levou logo uma ideia nova. E ela chegou lá com alguns problemas para serem resolvidos. E a gente estava ali, próximo, e isso foi dessa forma que surgiu. Mas já era, se eu não me engano, já era uma dificuldade antiga deles conseguirem uma empresa dessa aqui. Porque fora da nossa região, isso é um serviço bem comum até. Nas grandes capitais? Nas grandes capitais é um serviço bem comum.
Praticamente as grandes empresas todas trabalham com... Porque é ligado à assessoria de comunicação. O assessor de comunicação, geralmente ele precisa acordar e já saber. Ele não tem como ele ler tudo que se passa, ou não tem como. A pessoa tem que ter vamos dizer assim, alguém que vai recortar tudo que foi dito sobre aquela coisa e entregar assim. Olha, estão falando de você isso, estão falando de você aquilo, para ter uma abordagem, para ter uma conversa. Mas vocês sugerem as soluções também? Então, a princípio a empresa funciona nesse sentido, sugerir soluções. A gente trabalha dessa maneira. Tanto que não foi exatamente só o caso do clipping, mas o caso, por exemplo, da web rádio, foi uma coisa que a gente pensou em conjunto, vamos dizer assim. O que falta para poder falar com o petroleiro e tal? E a partir daí a gente também acaba fazendo outros eventos menores e tal, e outros tipos de serviços menores que também são solução nesse sentido. Mas com relação ao clipping, ele surgiu assim, dessa questão de ter essa demanda, né, dessa falta de afinal de contas, o que a imprensa está falando da gente? Entendi. Quem somos nós, sabe? Para quem está aqui agora. Porque isso é muito sério, né? Você veja que... Então, às vezes demora tanto tempo para uma empresa construir um nome, construir uma marca, e de repente ela está sendo corroída, né, por algumas pessoas, alguém está falando mal, ela não sabe, porque existe um estudo que uma pessoa chega na sua loja, né, e ela é bem atendida, é o tal do boca a boca, o famoso boca a boca. Ela volta, ela consegue trazer uma única pessoa. Mas se ela for mal atendida, o boca a boca vai funcionar com muito mais força. Ela faz questão de dizer para o maior número de pessoas possível. E aí, esse estudo mostra que, no mínimo, ela arrasta 9 pessoas para fora da tua empresa. Ela bota essa meta. Não, vou falar com um monte de gente. Mal. E ela fala mal. Então, tem muita gente que confia apenas no boca a boca. E aí, por isso, às vezes, vê a empresa dela afundando por conta de confiar apenas no boca a boca. A gente costuma dizer lá que precisa do feedback. Né? Precisa do feedback. Não tem outra forma, porque você emite uma informação, a partir desse momento, ela está para o mundo. E aí você já não é mais dono dela. Você não tem controle sobre o que está sendo dito. Hoje, com as redes sociais... Você diz alguma coisa... perigos hoje nas redes sociais. Bem complicado. Vocês monitoram a rede social também? Então, a gente não trabalha ainda com rede social, não. A gente não trabalha até um serviço que provavelmente a gente vai estar implantando. Mas no futuro? No futuro, provavelmente ano que vem já deve começar a fazer isso. É porque é um desdobramento natural da empresa. É um desdobramento natural, mas o que acontece é que a empresa ainda está procurando vocês, vamos dizer assim, como ainda é um serviço novo, a gente passa muito pelo seguinte, ter exatamente que explicar o que é para o nosso cliente. A gente já passa por uma outra situação, que é assim, mas beleza, eu vou pegar uma informação minha, eu faço o que com isso? Assim, porque senão ele vai estar com um monte de problema na frente dele. Então, aí o que acontece? O mercado é uma questão até de evolução, vamos dizer assim, a gente vai evoluir junto com o mercado. Quanto mais as pessoas tiverem noção de como utilizar essa informação, de como usar o feedback, a noção de como a informação é importante dentro do negócio, e até a questão até a questão de pessoa física mesmo. Se você quer fazer político é uma coisa muito importante para o político, saber como é que está sendo visto. A gente já até atuou nessa área, mas até com um pouco mais... Vamos dizer assim, a gente não entrou diretamente, por exemplo, nas últimas eleições a gente não entrou diretamente nesse meio, não. Mas a gente chegou, acho que é uma coisa até essencial, né? Provavelmente todo mundo que é ligado a marketing político vai dizer assim, procure arrumar uma empresa de clipe, uma empresa para monitorar as informações que está sendo dito sobre você. Sem dúvida. Provavelmente vai ser dito isso. E é um mercado que a gente, como toda empresa, é um mercado que está se expandindo. E a gente está nessa questão de ir bem devagar, a gente está tentando estruturar, a gente Tem quanto tempo a empresa? A empresa agora, 3 anos. 3 anos, isso. Quer dizer, está na fase final da maturação dela. Exatamente, Quer dizer, está quase com uma empresa madura, né? Isso é uma coisa até interessante, a gente estava até comemorando, assim. Geralmente as empresas... a gente tem visto aqui, essa parte mesmo de clipping, não é uma novidade. A gente não é pioneiro no clipping aqui. A gente é pioneiro,
na forma como é feito. Mas as pessoas a gente ouviu casos aqui de pessoas que já recebiam, enfim, vendiam, né, prestavam serviço de gravações mesmo, mas era um negócio caseiro. A pessoa fala, quero um programa de TV. O grande diferencial de vocês, então, é o quê? A gente, é o seguinte... Aproveita a oportunidade, porque tem muita gente que está tanto nos ouvindo pela Rádio Difusora, inclusive quero agradecer aqui a audiência de todos vocês, né? E também pela Mundi TV, canal 10 da VerTV. Tem muita gente, inclusive a VerTV está crescendo muito. A Mundi TV veio para ficar. Olha, a programação inteira, a programação está muito boa, completa. Aproveito para mandar um grande abraço para a Denise e também para a Charles, que estão à frente aí da Mundi TV, tem se preocupado muito com a qualidade. Hoje, a preocupação de uma TV muitos se preocupam com a imagem. Aqui a gente se preocupa com a imagem, sem dúvida nenhuma, mas e o conteúdo? Tem muita gente que se esquece do conteúdo. Eu já ouvi muito algumas pessoas dizendo, a televisão é imagem. Ótimo, imagem, perfeito. Aqui nós estamos também preocupados com a imagem, é tudo em HD, mas e o conteúdo? Como é que está o conteúdo hoje nas televisões abertas? E as fechadas, o que tem de conteúdo? Então a gente aqui tem se preocupado muito com a questão do conteúdo. Ter uma opção de fato para as pessoas que querem ouvir, querem ver alguma coisa delas, que sejam da terra dela, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a televisão aqui, a Mundi TV, veio de fato para ficar. Acredito, tenho certeza, senão eu não estaria aqui, né? É verdade. E a Rádio Difusora, não precisa nem falar, que é líder de audiência, né? Então aproveita exatamente esse momento para poder falar o que a gente faz, né? Sim. Exatamente. Qual é o grande diferencial de vocês? Então, nosso grande diferencial está relacionado à velocidade de entrega desse material. Para você ter uma ideia, se uma citação, como é a forma como a gente chama, quando uma empresa ou uma pessoa física que pediu ou contratou o nosso serviço é citado, vamos dizer assim. Essa citação ocorreu, por exemplo, fulano que foi num programa tal, falaram o nome dele. Em até meia hora, essa informação está completa lá com a pessoa, no caso de rádio, meia hora. Se uma empresa, o João das Couves, por exemplo, contrata vocês, vocês monitoram todas as televisões. Então, o João das Couves vai fazer o seguinte, ele vai dizer pra gente, jornais, blogs. Como eu falei, blog ainda não. Blog ainda não. E jornal impresso a demanda a gente até faz. Mas é uma outra forma, uma forma de serviço de venda avulsa. Se você diz pra gente, aí funciona de forma diferente do que a gente geralmente costuma fazer. Que é assim, você me diz, olha, que a gente tem um acervo, a gente grava isso, está gravando o tempo todo. Certo. Então você me diz, olha, terça-feira, você fala comigo, conversando comigo numa quinta. Na terça-feira passada, eu apareci no programa tal. Naquele programa tal assim, que é de tal hora, da tal hora. A gente vai e busca essa informação e presta esse serviço. Enfim, cede esse material para o contratado, para o contratante, quer dizer. Mas com relação ao clipping, como eu estou falando, essa forma a gente fala através de uma forma de contratação de monitoramento, com alerta de citação que a gente fala. Que a pessoa, aí você pode contratar e dizer assim, olha, eu preciso saber na hora o que tá acontecendo, a gente manda um informe. Isso através de, pode ser ligação, através do nosso sistema também por e-mail, a gente faz dessa maneira. Mas geralmente o serviço a gente trabalha da seguinte maneira. A informação, como eu falei, a citação aconteceu. Após ela ter ocorrido, meia hora após o término terminado esse assunto, essa conversa sobre o que estava acontecendo, a gente envia através de se você, por exemplo, me disse seu e-mail, eu cadastro esse e-mail no nosso sistema e em até meia hora, geralmente é muito antes, em até meia hora essa informação chega para você. Entendi. Entendeu? Aí chega lá com o áudio, no caso no rádio ali, e com um detalhamento de tudo que foi dito naquele momento. Para você também não precisar, você tem a informação direta ali, falou de mim isso, isso e isso. Você tendo tempo, você vai lá e escuta. Aí você pode fazer download desse material, guardar com você, ou você pode acessar o sistema a hora que você bem entender. É dessa maneira. Fica através, se você quiser encaminhar para outra, por exemplo, se você tem um sócio,
Você só precisa saber a informação também. O cara está em Curitiba agora, vamos dizer assim. Só você encaminhar a informação para ele. Ele vai estar ciente de tudo que está acontecendo. Na hora, assim. Em meia hora até em meia hora. Em caso de TV, a gente tem em até 2 horas dessa informação. Em até 2 horas da mesma forma. Um detalhamento, tudo. TV chega lá, a pessoa vai assistir essa matéria que foi dita e todo, vamos dizer assim, a sinopse do que foi dito, do que aconteceu ali. Entendi. Hoje o grande desafio para vocês, enquanto empreendedores, a nível de crescimento, porque a gente sabe que a cidade está crescendo muito, né? O Porto do Açu, ele deu uma parada, você até sabe até mais do que porque você está lá, né? O Porto do Açu, ele deu uma esfriada, mas voltou a aquecer suas turbinas. Exatamente. Né? Voltou a aquecer suas turbinas. Exatamente isso traz um alívio muito grande aqui para a nossa região, porque a gente pode contar, de fato, com um crescimento acelerado. Mas qual é o grande desafio hoje que vocês têm na empresa de vocês, a nível de crescimento? O que tem impedido ou que pode impedir esse crescimento de vocês? Eu acho que é muito mais essa conscientização e talvez como eu disse, a compreensão da importância da informação no mercado das empresas locais aqui. Por exemplo, das empresas aqui. Porque as empresas grandes já sabem. Já sabem, porque elas já vêm com essa cultura. Já vem com essa cultura para cá. Então seria o quê? Se as empresas grandes já conhecem... Se as empresas grandes vierem realmente como estão para vir. Sim. Muitas já estão aqui. Já estão aqui. E a gente tem atendido demandas além do Porto relacionado a isso. Quer dizer, não seria explicar para as empresas qual é o serviço de vocês, porque nesse caso não precisa. Nesse caso não. As assessorias de comunicação não têm noção de como funciona isso. Bem, dessa cultura. As empresas locais, com essa evolução, por exemplo, as grandes empresas locais aqui, que nós temos grandes empresas também, né? Os clientes de vocês... Os clientes de vocês são só pessoas jurídicas e políticos? Geralmente, a gente trabalha muito com um pouco jurídico ainda. Mas a gente trabalha, por exemplo, tem uma outra vertente, que é a questão cultural. O SESI, SESC, eles também trabalham com a gente também com relação a eventos em que eles fazem. E até os próprios artistas também. Eles que precisam... Porque isso funciona como... Vamos dizer assim, o patrocinador. O patrocinador quer saber, afinal de contas, o dinheiro dele. Tá, eu patrocinei, fiz um evento com você e tá, e aí? Tipo assim, é verdade. Como é que é isso? Não. Qual foi o resultado? Onde minha marca foi parar, sabe? Quem que ouviu falar de mim? E aí que tá, a nossa empresa funciona dessa maneira também. A empresa, o patrocinador, ele no caso, a assessoria ou a promotora de eventos, chega, entra em contato com a gente, faz a contratação para a gente monitorar tudo que está sendo dito, uma espécie assim. Tem 2 maneiras. Tem aquela monitorar aquilo que foi dito. Comercial, eu comprei um espaço assim. Sabe? Em tal horário. Verifica para mim, por favor, se está sendo veiculado esse horário. Essa é uma forma. Isso é porque tem muitos que pagam. Exatamente. Não é executado, né? Exatamente. E aí tem essa questão, para poder verificar isso. Essa é uma forma. A outra forma é quando você ganha uma mídia esporádica. Por exemplo, um jornal. Você vai fazer um evento, sei lá, vamos dizer, como eu estava falando, o SESI. O SESI vai promover um evento, um show de um grande artista e vai participar. E o SESC, ele fica de olho para mim, porque provavelmente numa sexta-feira, que os programas geralmente na sexta-feira, a programação de fim de semana, se está sendo dito ou não, se está... Aí de repente tem uma entrevista ao vivo que a pessoa quer ter ali, e isso tem um retorno. E essa é uma coisa até que a gente... As empresas que promovem eventos aqui, elas ainda não estão tão atentas a isso, vamos dizer assim. Não sabem ainda da importância. Exatamente. É uma coisa que a gente tem também que trabalhar. A gente está começando a trabalhar até isso agora, na verdade. A gente está também agora para colocar a empresa na rua, vamos dizer assim. Quer dizer, vocês têm que difundir, então, ainda, pelo que eu estou vendo, seria isso? O grande desafio o grande desafio seria esse. Um pouco... Seria esse, porque a gente já está com uma coisa, para você ter uma ideia, o nosso nível de trabalho, de se entrega em meia hora, em até 2 horas de TV, são poucas empresas no país que fazem isso. Ah, é? São poucas empresas no país. Elas trabalham assim com alerta, você contrata o serviço, a pessoa manda
9 da manhã, depois... Mas com o crescimento dentro da empresa, vão continuar mantendo? A ideia é essa. A ideia é manter, tem que se manter. Se andar para trás não pode. Não pode. Né? Tem que ter uma... A ideia é essa, a gente conseguir manter essa coisa e aí automaticamente isso vai crescendo, a empresa vai crescendo, a gente vai agregando mais colaboradores com a gente e vai fazendo. A gente atualmente, por exemplo, tem uma questão de parcerias com empresas também de fora. Se você quiser uma informação do que foi dito por você numa empresa, sei lá, você participou de uma empresa, de uma entrevista, quando você estava lá em Manaus. As empresas de clima têm uma espécie de irmandade, assim. Eu não tenho acesso aos canais de Manaus. Fora a questão da internet. Muita coisa, hoje em dia a internet facilitou muito o nosso serviço também nesse sentido. Você consegue ter rádio online, TV online, tudo relacionado a isso. Só que tem esses canais, são locais e tal. E a gente não tem como monitorar o país inteiro. Isso aí ninguém faz no mundo inteiro. Só os Estados Unidos. Isso aí, mas aí já é outra forma de monitoramento. Esse monitoramento aí já é um nível bem alto. E vamos dizer que tem que ter gente facilitando. Assim, tem esse lado também. Verdade. Mas, então, a gente consegue também ter informação dessas empresas assim. A gente faz o contato com as nossas co-irmãs. É isso que eu ia te falar, te fazer essa pergunta, da questão esses clientes de vocês. Como é que acontece? Você chega até eles, é através da assessoria de imprensa? Como é que é feito como é que é essa relação da atividade de vocês com os potenciais clientes? Então a gente trabalhou, foi uma conversa que a gente teve logo que isso se iniciou mesmo, com esse ciclo relacionado ao clipe principalmente. A gente queria primeiro ter uma estrutura sólida. Tanto a empresa vamos dizer assim, conseguir se manter com toda essa coisa, e para depois sim começar essa questão de divulgação do trabalho. A gente já tinha, vamos dizer assim, nós conseguimos os clientes que conseguiam nos dar a segurança para trabalhar por um determinado tempo, de desenvolver ferramentas adequadas, fazer dessa maneira. A partir de agora, até tem essa última conversa, depois a gente fez o curso no Sebrae, até uma coisa que eu aconselho a todo mundo que faça. A gente fez o primeiro curso, que é já tem 2 anos isso. Foi o primeiro curso quando você começa mesmo no Sebrae, para você como IPGN, se eu não me engano. Implementando um negócio, eu acho que é assim. Eu já trouxe 2 vezes o Gilberto aqui, que é o diretor regional do Sebrae. Eu vou perguntar para ele, falar para ele falar um pouquinho sobre... Tem o curso online até, por sinal, é curso online mesmo, não foi administrado aqui não. Mas é um curso online muito bom. O Sebrae sempre tem. Sempre tem uns cursos online assim, que deu uma ideia pra gente como fazer plano de negócio, plano de negócios. Vocês fizeram online? A gente fez o plano de negócio, a gente fez antes de ter a ferramenta. Entendi. Eu acho que não tinha ferramenta ainda não, a gente chegou a fazer manual mesmo. A gente teve muita ajuda do pessoal lá, o Paulo Kleber, até mandar um abraço para ele. Sim. O Kleber, ele ajudou muito a gente nesse processo. E então na implementação, a gente, vamos ficar sólido primeiro, para a gente depois conseguir fazer essa coisa, muito por ter noção disso, conta de não ter essa cultura disso aqui ainda. E até assim uma coisa, as rádios menores e tal, rádio principalmente, você às vezes conversava, me arruma uma entrevista minha que aconteceu assim, só que com a mudança cultural até da local, isso vai se perdendo. Você não tem essa abertura toda. Porque tem questões judiciais envolvidas às vezes em muitas coisas que a gente faz. E não que a gente trabalhe, vamos dizer assim, a gente não trabalha exatamente no conteúdo, a gente vai arrumar só o problema. O cliente que diz o que ele quer saber dele. Qual é o foco, né? Qual é o foco? Ele me diz, a gente chama até de palavra-chave isso. Assim, você me diz, o Givago, né? O Givago Faria quer saber o quê? Você quer saber o seu lado de um apresentador de programa? Você quer saber o seu lado, sua vida pessoal? O que você quer saber? E a gente vai naquele foco ali, porque, enfim, a informação está lá, a gente tem um acervo gigante, mas para pegar isso aí tem que ser bem... Tem que ter um método específico. Tem um método específico para poder fazer isso. Mas então seria isso. A gente... Mas a captação do cliente, como é que vocês fazem a prospecção do cliente? Então, aí como é que foi? A gente atualmente faz da seguinte maneira. A gente está começando agora a entrar nessa questão da rede social.
A divulgação na rede social. A divulgação na rede social. E também a gente trabalhou muito com essa coisa do network. Porque é uma coisa engraçada que acontece com a gente. Porque de acaba sendo, por ser, a gente fomos gente boa, vamos dizer assim. E isso vai ajudando. Porque um amigo puxa o outro, aí que fala daqui e dali. E como são negócios, é diferente a gente pegar, assim, vamos dizer, um supermercado. O supermercado coloca um programa vamos dizer assim, coloca um comercial VT na TV, no horário da novela, e muita gente está vendo. Sim. O nosso caso é um público muito específico. Geralmente, a gente está trabalhando com pessoas que decidem essa coisa, que são os empreendedores mesmo. São, né? Esse programa aqui é ideal para a gente. Para isso, porque o empreendedor aqui geralmente é o nosso público-alvo. É o público. É o público-alvo. Por mais que tenha questão de pessoas também, o autônomo também, o médico, quer saber a sua entrevista. Profissional liberal, que é importante para montar um portfólio do trabalho. Sem dúvida. Funciona também dessa maneira, importantíssimo isso. E, como eu falei, às vezes é difícil conseguir essas entrevistas. Mas a gente trabalha dessa forma. E para essa divulgação a gente estava assim ainda. Agora que a gente está formulando, de novo, volta ao plano de negócio lá, formulando uma forma de começar a fazer essa divulgação mais intensa. Entendi. Vocês vão se abrir mais para o mercado. Provavelmente a gente está vendo a melhor forma de fazer isso, a gente está estudando ainda. Porque, como eu disse, não adianta colocar um outdoor na cidade, porque talvez para a gente não vai o público de vocês é segmentado, né? Exatamente. É muito segmentado. Não adianta você... outro dia eu estava até aproveitando isso que a gente estava falando, outro dia eu estava falando que você tem que ver qual é a estratégia de marketing que você vai fazer. Às vezes, de repente, a pessoa acha, pelo fato de ser barato, que vai funcionar. Né? Entregar papelzinho na rua, funciona, mas para um determinado segmento. Para outro não funciona. Não vou dizer aqui que não funciona, né? Não vou tirar o mercado, naturalmente, daquele que trabalha com isso, mas é muito segmentado. Hoje, a comunicação, né, você que trabalha com comunicação, você sabe que a comunicação hoje ela está segmentada. Hoje você não consegue mais ser generalista. É muita informação. É muita informação, não é? Então, você imagina se eu aqui no programa, o que eu vou falar de tudo. O outro ali vai falar de tudo. O outro ali vai falar de tudo. Ninguém vai falar de nada. Você já viu que igual a empresa? Chega lá, o que você faz aqui? Eu faço tudo. Faço tudo? Não, tudo. Faço tudo que me der aqui para fazer, eu faço. E você, fala? Eu faço tudo também. Eu atendo o telefone, não sei o quê, eu abro a porta, se tiver que abrir a porta, eu sirvo o café, eu faço tudo. Tá bom. E você? Não, eu também faço tudo. Quer dizer, no final das contas, você tem ali um grupo de pessoas que não fazem nada. Porque todos fazem tudo. E no momento em que, hipoteticamente, bateu um telefone, não, fulano não foi, porque eu estava aguardando o outro ir. O telefone tocou, oportunidade, tinha ali, de repente, um grande negócio, o telefone parou de tocar, a oportunidade parou de tocar. Se nós estivéssemos ali numa empresa, faz o quê? Batendo o telefone. Já sabe que o que ele tem que fazer aquilo ali, vai fazer muito bem, vai atender muito bem. E a gente sabe a importância da especificação disso. Uma pessoa atendendo um telefonema, bem atendido, as empresas hoje elas treinam muito os funcionários no momento de atender uma ligação. Né? Às vezes, de repente, quem está falando... O primeiro contato do cliente, né? É o verdadeiro RP mesmo. Exatamente. A pessoa tem que ter um primeiro contato. Né? Você já imaginou você, às vezes, de repente, uma pessoa tímida vai ligar para uma empresa, né? Ele não fala tão bem assim como você, de repente, uma pessoa tímida vai ligar para uma empresa, mas ele é um potencial cliente, enfim, que vai ser legal para a empresa, e de repente a pessoa que está do outro lado, quem é? Aí ele, enfim, aí acaba desligando o telefone. Você mata o negócio ali. Ali. Então, por isso que eu estou falando, hoje em dia a informação está segmentada, os negócios estão segmentados, a especificação, né, a especificidade das coisas estão cada vez mais sendo fortalecida, né? Então, por isso que o nosso programa aqui, ele é segmentado. É um foco, e muito interessante foco, por sinal. Inclusive, o único programa da região que fala de empreendedorismo diretamente. Aqui o nosso trabalho é falar de empreendedorismo. E aí a gente fala aqui de economia, que como que o empreendedor não vai saber de economia? Outro dia eu trouxe um aqui onde nós falamos da economia, como é que está a nossa cidade.
mas eu vou trazer um outro aqui para poder falar sobre taxa Selic, o que é isso, importante demais, né? saber tudo os isso. investimentos, enfim, vamos falar de Bolsa de Valores, por que não? O nosso caso, por exemplo, a gente, falando nisso, por incrível que pareça, a gente teve que ficar atento à questão do dólar para fazer compra, porque a gente sofre são importados. Tem 3 tipos de cotações, são 3 cotações que existem no Brasil. A gente tem que saber tudo isso, não tem outra forma de trabalhar, porque... Você teve que aprender isso tudo como empreendedor, né? Tive que aprender. A formação de jornalista não tem ligação. Não dá isso. Sou administrador de empresas. Mas automaticamente a gente, dentro do coisa, a gente acaba, né? O jornalista tem um lado. Eu costumo brincar até com os meus amigos, que é o seguinte: o jornalista não sabe nada, mas ele sempre conhece alguém que sabe. Ele é esse tipo de pessoa. Mas só que para ser empreendedor, eu tive que saber alguma coisa. O jornalista é bom que ele sabe perguntar. Então. E ele sabe ouvir. Isso, né? E é um bom ouvinte. Exatamente. E sabe perguntar a coisa certinha. Exatamente. Então, por isso que você saiu na frente. A gente quer descobrir, a gente é curioso, né? Então não tem jeito. E aí, por ser curioso também, a gente acaba aprendendo e tal, vai desenvolvendo. Mas é um curioso treinado. Né? É um curioso treinado, porque tem muito curioso que pergunta por perguntar. Por isso que eu falo, o jornalista é um curioso treinado. Ele pergunta porque ele sabe aonde que ele quer chegar. A gente costuma dizer também, tem uma piada interna do meio, é que o jornalista é o fofoqueiro com diploma. Né? A gente pode fazer. A gente tem diploma para isso, né? A gente pode fazer fofoca à vontade. Bom, mas olha, você que está acompanhando conosco aqui o programa, você está vendo aqui que o programa tem esse viés, aqui a gente traz informação, descontração, porém com muita qualidade. A gente prima muito pela qualidade da informação, daquilo que nós nos propomos a fazer. E você que está acompanhando conosco, muito obrigado aí pelo carinho de sempre. É um programa aqui que está sendo transmitido através da Ver TV Canal 10, a Mundi TV. É um programa que começou há pouco tempo, mas já está com um número de assinantes enorme. A Ver TV está crescendo muito. Inclusive, a qualquer dia desse eu vou trazer o dono da Ver TV aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa expansão que está acontecendo em Campos, que também está acontecendo. Você tem visto aí alguns canais fechados crescendo, se multiplicando. Enfim, uma competitividade muito positiva. Isso é importante para o mercado, né, Hugo? Essa competição no mercado. E até relacionado a isso mesmo, uma das coisas relacionadas ao nosso serviço, quanto melhor a qualidade técnica vindo para a região, principalmente dos veículos, né? Sim. Isso influencia totalmente o nosso serviço. Você falou das dificuldades. No interior, é um pouco diferente das capitais. Capitais, você tem, as rádios têm a qualidade perfeita. Aqui a gente passa ainda por uma certa dificuldade, em alguns casos. Muita interferência. É porque na realidade também, assim, ainda é eu vejo pelo menos com o município inteiro e a região, na verdade, por completo, modificando, sabe? Vindo, como você falou, a VTV, assim, modificando e tal, vindo com força. A qualidade técnica tem evoluído também dos profissionais aqui, a qualificação está vindo. A gente até é uma luta nossa, assim, de fazer dar certo aqui. É um desafio. É um desafio. A gente quer fazer dar certo. Vocês são aqui. De Campos? Nós dois somos de Campos, exatamente. Ok, isso que é muito legal. A gente quer... A gente vê a prata da casa brilhando na nossa cidade. A gente tem isso, a gente quer que dê certo aqui. Claro que dando certo aqui, a gente quer expandir para outros lugares. Mas quer que o berço da empresa seja aqui. A gente não quer botar uma ideia, sair daqui para outro lugar para implantar essa ideia. E como falando, mas a gente tá com os bons ventos estão soprando, sabe? Não, e você está pegando agora uma carona desse desenvolvimento muito grande, né? Eu pegando uma carona é uma maneira de dizer que você é o protagonista dessa história. Carona não tenha nada. Você está no volante mesmo, guiando e sabendo fazer muito bem. Eu digo a carona, eu citei a carona pelo fato desse desenvolvimento, que eu não digo nem que é maré, não. Maré parece que vai e volta. Não é onda também, não. Né? É o momento do desenvolvimento, o momento do país. Tem alguns momentos, alguns lugares que estão desenvolvendo mais do que outros. Outros já se desenvolveram, estão já no seu ápice, né? Já estão até criando muitos gargalos. Campos está passando por momentos onde nós estamos exatamente desatando nós. Olha o que aconteceu agora com o nosso aeroporto. A prefeita Rosinha Garotinho
numa visão política, administrativa sensacional, conseguiu desatar um nó que nós temos e que ia piorar muito mais, que foi agora com essa privatização, né, essa municipalização e posterior licitação, aí, concessão do nosso aeroporto Bartolomeu Lisandro, que vai também passar a ser um porto seco, ou seja, não só deslocamento de pessoas... Possível cliente nosso. Isso aí mesmo. Tem isso. Né? Assim que fizer a licitação, com certeza serão um cliente potencial de vocês. A gente tem entrado em contato, por exemplo, aqui, como eu digo, região completa, Campos é a cidade polo, né? Na região. Isso aí a gente tem... Sem falar da Zen, tá? A Zen, sim, que vai surgir. E, com relação, sem falar também em São Francisco da Abapoana também, dá para ter um novo porto. É verdade. Então, mais esse caso. E a gente está, enfim, tá expandindo. E uma coisa eu acho que é importante, que não tem jeito assim, a gente é a questão da qualificação mesmo. Qualificação. Eu tenho batido muito isso aqui no programa. A gente tem visto isso e... Mão de obra sua, como é que tá? Falta um pouquinho de tempo para a gente poder terminar, mas eu quero saber da mão de obra. Como é que tá? Questão da mão de obra. A gente começou a trabalhar... Quantos funcionários vocês têm? Atualmente, nós temos trabalhado com 5 funcionários. Mão de obra específica que trabalha com... são determinados para isso, assim. Trabalham com... São todos, geralmente, são jornalistas ou publicitários ou dentro da questão da comunicação mesmo. Que já tem uma noção de como trabalhar com aquilo. E a gente costuma dizer que é o melhor estágio do mundo para jornalista e pessoa ligada à comunicação, porque você é obrigado a ficar ouvindo, a ter informação. Os professores, como eu falei, vai treinando o ouvido, né? Os professores, eles reclamam muito que, poxa, os alunos não leem, não escutam. A pessoa vai fazer comunicação, mas não faz isso. E é importante, porque o jornalista ele precisa de vamos dizer assim, um material ele precisa desse material para ele, para poder montar, vamos dizer assim, desenvolver o pensamento. Sim. Ele precisa dessa informação, de ter isso, para nutrir o pensamento dele. Então a gente trabalha é o melhor estágio por conta disso. A pessoa sai de lá assim, mas a gente não trabalha com estagiário não, a gente trabalha com um profissional mesmo, realmente contrata com um profissional mesmo. Agora, Hugo, a gente chegou agora na reta final, mas eu queria que você desse um recado não só para os empreendedores, pessoas que querem montar, que estão pensando em montar o seu próprio negócio, mas também os futuros clientes que estão lhe ouvindo, lhe vendo. Então, você aproveita esse momento para poder falar um pouquinho aí, um pouco mais, de repente você acha que faltou alguma coisa, enfim, do teu negócio. Fica à vontade. A nossa empresa, ela preza pela velocidade e a informação. E velocidade e informação são coisas essenciais para qualquer tipo de setor hoje em dia. Então, o mais importante e o que a gente pode trazer para os nossos futuros clientes e até que os nossos clientes já tenham esse serviço, é conseguir ter essa informação com precisão, com qualidade e velocidade para poder, enfim, criar os seus produtos e desenvolver os seus negócios da melhor forma possível. E, naturalmente, dar resposta ao público dela, né? Exatamente. Saber dar a resposta correta, né? Exatamente. Hugo, obrigado aí pela sua participação, tá bom? Seja muito bem-vindo sempre aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Utilize aqui como porta de entrada e de saída, enfim, como a sua casa, tá bom? Estamos à disposição. Então tá bem. Muito obrigado, viu? Olha, obrigado vocês que estiveram conosco. Aliás, vocês estão sempre com a gente. Muito obrigado, então, pelo carinho. Eu quero mandar um grande abraço para todos vocês. Vocês que estão ligados conosco através da Rádio Difusora 850M e também da Mundi TV, canal 10 da Ver TV. Muito obrigado. Até o próximo programa, sempre aqui. Você já sabe, né? Um programa trazendo sempre qualidade e informação na hora do empreendedor, né? A hora e a vez do empreendedor. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Do empreendedor.